Olá, eu sou o Kaiser. E eu sou a Katori. Convidamos você a conhecer as obras através dos nossos vídeos. Que você se encante tanto quanto nós com cada aventura. Peço que deixe o seu like e um comentário pedindo a próxima parte ou outra obra que você goste. Vamos eternizar cada obra quanto possível, contamos com a sua ajuda para isso. Sempre vamos deixar o nome da obra nos comentários. Pedimos por favor o seu like, e comente algo aqui embaixo. No início da história, a mãe de Kim apresenta a nova inquilina para o seu filho. A mãe explica que ela é filha de um amigo dela e vai morar com eles a partir daquele dia, ocupando o segundo andar da casa. E isso já foi decidido. Kim, confuso e um pouco chateado, questiona como a mãe por permitir que qualquer garota que apareça vá morar com eles, mas a mãe reafirma que é a casa dela e ela decide quem pode morar ou não. Kim se apresenta a nova moradora, dizendo que seu nome é Kim. A garota responde que se chama Lee e decide chamá-lo de irmão Kim, ao que Kim concorda. Eles trocam algumas informações básicas e descobrem que ambos têm 17 anos. Lee menciona que se mudou no dia anterior após ser transferida para a escola do bairro. Kim pensa sobre a situação, refletindo que a transferência de Lee foi para a mesma escola que ele frequenta. No final da conversa, a mãe de Kim sai, pedindo que ele cuide bem de Lee. Ele, então, se vê preocupado com a bomba que tem em mãos e sua dificuldade em falar com garotas, enquanto tenta assimilar todas as mudanças repentinas em sua vida. Ela retira um cigarro do bolso e pede um isqueiro, enquanto Kim observa em choque. Ela instrui Kim a ficar tranquilo e não ser um pirralho. Preocupada com o nervosismo dele, Lee parece refletir sobre suas ações, questionando Kim sem resposta. A tensão aumenta quando Kim parece desapontado com o comportamento de Lee. A cena muda para outro contexto, mostrando Kim em uma escola secundária sendo chamado de perdedor por outras pessoas. Ele é provocado e humilhado, enquanto a situação se desenrola de maneira desconfortável. É mostrado Sang-ban, é o delinquente que extorque Kim diariamente para pagar seu lanche ou outras coisas para ele. Sang-ban vem até Kim, pedir para ele ir na cantina, trazer sua comida, mas o nosso prota questiona do porquê dele ter que fazer isso. A história então se concentra em um confronto, onde Sang-ban dialoga com Kim usando a sua mão. Kim paralisado de medo enquanto leva vários socos de maneira intensa, com Sang-ban mostrando vários argumentos de maneira bem convincente para Kim. Nosso prota se esforça para se defender, mas por se sentir um alvo frágil e fácil para os delinquentes. A brutalidade de Sang-ban obriga que o nosso Kim a apenas obedecer de cabeça baixa todas as ordens de Sang-ban e mesmo assim, ele ainda sente os argumentos da mão de Sang-ban diariamente. Enquanto é feito de saco de pancadas no meio de todos os seus colegas, ele apenas pode abaixar a cabeça e sofrer em silêncio, até que o delinquente se sinta satisfeito de testar todas as argumentações possíveis. O professor que acabou de chegar na sala pede para todos se sentarem. O delinquente diz que mais tarde vai ter mais. Enquanto Kim já sofre de antecipação pelo que está por vir. O professor faz 2 anúncios, para se sentarem corretamente e terem mais educação, pois uma estudante transferida vai entrar na turma no meio do semestre. A estudante se apresenta a eles e diz que se chama Lee e está ansiosa para conhecer todos. Kim não imaginava que ela viria para a sala dele e fica preocupado que ela possa trazer algum problema. O professor aponta que tem uma cadeira vazia logo atrás de Kim e manda ela se sentar. O professor pede para Kim mostrar a escola para ela e ele não consegue fugir da situação, pois sente que não é problema dele. Na hora da aula, o nosso prota parece distraído. Ele recebe um chute nas costas, e ao se virar para ver o que era, percebe que foi ali que o chutou. Ela parecia ter algo em sua mão. Algum momento depois, Kim recebe a carta, ao abrir percebe. Está escrito que ele está se comportando como um perdedor. A mensagem exige uma resposta de Kim, mas quer evitar ter mais problemas e decide não deixar passar a provocação. Kim coloca a carta na mesa de Lee e vai embora. De volta ao seu lugar, ela finalmente abre a carta e vê um mapa da escola. A cena muda para o banheiro,
onde Kim é encarado por Sang-ban e outros delinquentes. Decidido a terminar de onde parou, Sang-ban parece dar mais argumentos com a sua mão em Kim, mas, antes de sentir o impacto, reage calmamente e toca o local afetado com suavidade. Sang-ban se apresenta como o culpado da situação, mas deixa claro que não está ali para causar mais problemas a Kim. Enquanto Kim pensa sobre a situação, percebe que manter essa postura não o afetará mais. No meio da tensão, Sang-ban muda de tom e faz um pedido a Kim. Ele reconhece o foco de Kim nos estudos, admitindo que, apesar de ser visto como um perdedor, Kim é considerado um gênio entre os melhores da classe. Sang-ban admite que precisa melhorar suas notas e sugere que Kim o ajude com as atividades para o próximo semestre, incluindo as provas no dia do exame. Kim, intrigado pela mudança de atitude de Sang-ban, hesita sobre o que fazer. Ele mostra argumentos convincentes para Kim. Após sentir o peso dos argumentos, Kim concorda em ajudar Sang-ban com os estudos. Ele diz para Kim que é a melhor assim. Quando os fracos obedecem os mais fortes. Por um instante, nosso prota encara Sang-ban com raiva, deixando escapar suas reais emoções sobre o delinquente e recebe mais socos por isso. Até que ele seja obrigado pelo delinquente a corrigir sua expressão e sorri. Kim expressa um grande sorriso em lágrimas. Se desculpando e Sang-ban comenta que seu rosto parece melhor agora. Kim é deixado pelos valentões no banheiro, enquanto desaba em lágrimas por sentir que não tem escapatória. A cena muda para mais tarde na casa de Kim. Sua mãe está quase terminando de preparar o jantar e pede para ele chamar Ali para jantar na mesa com eles, ao que Kim hesita e pergunta por que dela querer fazer isso, mas ela diz se ele não for, vai ficar sem jantar. Magicamente ele diz que já vai chamar ela. Kim se apressa enquanto começa a pensar sobre a situação. Ao chegar na porta do quarto, ele bate e avisa que o jantar já está pronto, mas ela não responde. Então ele tenta abrir a porta para ir chamar ela, mas ao entrar em seu quarto, se depara com Lee coberta na toalha, tornando uma situação constrangedora. Lee, sem perder tempo, pega a cafeteira e joga em Kim com toda a força. Ele desmaia com um calo na testa por causa do impacto. No momento seguinte, Lee manda o perdedor acordar e questiona o motivo dele estar fazendo dentro do seu quarto, enquanto pisa nele como se ele fosse algum tipo de tarado. Kim diz que sua mãe mandou ele chamar ela para almoçar, mas ela ainda o repreende por ter entrado num quarto de uma garota. Kim para por um breve momento e começa a encarar ela com o rosto vermelho. Enquanto isso, ele se desculpa e diz ter achado que ela estava dormindo ou não estava no quarto e entrou para verificar. A cena mostra o jantar sendo servido, com todos se sentando. Kim, embora pensativo, por ver-lhe ser outra pessoa na frente de sua mãe, se questiona se ela é educada com todos os adultos ou se é apenas com ele que ela trata mal. Eles começam a comer e a conversar animadamente. A sua mãe diz ter feito mais comida por ter mais um prato na mesa, e pergunta o motivo de Lee ter vindo morar ali. Ela responde que pediu à sua mãe, para se mudar e focar nos estudos. Kim imediatamente fica em choque. E Lee fuzila ele com o olhar por duvidar dela, mas continua explicando para a mãe de Kim que seu avô tem um prédio no interior, e que ele prometeu passar para qualquer um dos seus netos que conseguisse ir para a universidade em Seul. A mãe de Kim fica surpresa com a notícia e fica achando incrível. Lee diz que essa é sua motivação para estudar, mas fala não ser todo o motivo de se mudar. Por ela e a família vir do interior, não tinha uma escola adequada e só praticava esportes desde pequena. Por esse motivo afirma que estudar é algo relativamente novo para ela. Kim se pergunta que tipo de esportes ela fez e acha impressionante o avô dar um prédio inteiro para um de seus netos. A sua mãe afirma que Kim é muito bom nos estudos e chega a ser o aluno top 1 de toda a escola. Lee fica abismada por ele ser o aluno top 1 e ser muito estudioso. No final do jantar, ela agradece à mãe de Kim, dizendo que a comida estava deliciosa. Sorrateiramente ela diz para o nosso prota ir caminhar com ela, para eles conversarem. A cena muda e vemos Kim questionando para onde Lee está indo. Lee então puxa um cigarro para fumar enquanto encara Kim. Chamando ele de aluno top 1, ela pede para Kim ensinar ela a estudar, o que ele imediatamente recusa. Ela agitada,
Pergunta o motivo e até diz que quando se tornar dona do prédio vai dar uma parte para ele. Mas ele diz que odeia valentões e delinquentes, e por esse motivo não quer ensinar alguém como ela. Kim vai embora e deixa Lee para terminar seu cigarro. Ela fica sem opções e grita que se ajudar ela, vai apresentar algumas garotas bonitas da cidade dela para ele. Kim não liga para isso pois provavelmente elas devem ser delinquentes que nem ela. Lee continua e fala que elas fazem o tipo dele por ter airbags bem grandes. Ele para por um momento mas diz para si mesmo que não vale a pena cair nessa tentação. Logo após isso, delinquentes mais velhos aparecem e pedem para Lee apresentar essas garotas para eles. Kim vira o rosto rapidamente de cima da escada e nota 3 marmanjos bem próximos de Lee, com um olhar bem vulgar. Lee fica com a cabeça baixa e recusa, e diz que já está tarde e lá iria embora. Kim, desesperado, tenta procurar por alguma ajuda. O gordão foguete pega na mão de Lee e chama para eles irem se divertir em outro lugar. Lee mais uma vez recusa o convite do gordão foguete e sua gangue, dizendo que já estava tarde. Com a mão muito suave ela se aproxima do gordão colocando a mão no seu pescoço. Logo em seguida ela traz a cabeça do gordão foguete até seu joelho, fazendo uma nova cratera lunar onde antes deveria-se ter um pescoço ou um queixo. Kim fica surpreso com as habilidades de luta de Lee. Mas logo em seguida o calvo loiro, amigo do gordão foguete, vem para cima dela argumentar com a sua mão. Lee é mais rápida, e inverte o formato do rosto do calvo loiro, jogando ele no chão para fazer companhia pro seu amigo. O careca com cabelo grita e corre em sua direção. Ele desvia todas as veias da sua careca para os músculos da perna. Ao chegar próximo, ele usa um argumento rápido de esquerda. Mas Lee desvia e usa uma argumentação de cotovelada onde deveria-se ter um queixo, fazendo o careca com cabelo fazer companhia para os seus amigos no pós-vida. Kim fica impressionado e assustado por Lee vencer na argumentação com 3 delinquentes mais velhos que ela. Ele desce as escadas e se aproxima lentamente. Ele pergunta quais esportes ela fez. Lee responde que praticou artes marciais desde pequena. Ele reflete por um instante e pensa em todos os problemas que passou na escola com os valentões. Kim diz que vai ensinar ela a estudar para passar na universidade e conseguir seu prédio, mas em troca ela tinha que ensinar ele a lutar para nunca mais sofrer na escola com os valentões e delinquentes. Lee diz ser impossível ensinar para ele. Ele pergunta o motivo, e Lee diz que se tiver de ensinar artes marciais, eles teriam contato físico por causa dos treinos. Ela o chama de idiota e fala para ele ir em alguma academia para aprender artes marciais. Kim diz ser impossível pois todos os valentões frequentam as academias daquela região. Ela não se importa e diz que isso é problema dele. De toda forma, ela diz que não tem como ela ensinar um perdedor. A cena corta para Kim na cama pensativo, e relembra de como Lee conseguiu lidar com 3 delinquentes sem muito esforço. Ele se pergunta como ela conseguiu fazer aquilo, pois nunca tinha visto alguém lutar assim, e se duvida se ele poderia um dia fazer o mesmo. A cena muda pro dia seguinte. Vemos a mãe de Kim dizendo para ele comer o café da manhã antes de ir para a escola. Ela disse que também fez para Lee e pediu para ele entregar o outro para ela. Kim questiona do motivo de fazer isso e sua mãe disse que se não puder, ele que faça o próprio café da manhã dele a partir de agora. Magicamente, já vemos Kim batendo na porta de Lee dizendo que sua mãe fez um sanduíche para ela e que iria deixar ele na porta. Ao colocar o sanduíche na porta, Kim escuta ela pedindo para ele entrar. Ele abre a porta lentamente, e avisa está entrando. Ao levantar o rosto, ele enxerga Lee escovando os dentes e muita pele exposta. Ele cora de vergonha e pede para ela vestir algo. Lee diz para ele parar de gritar, e que está usando um short por baixo da blusa. Kim, ainda com os olhos fechados, entrega o sanduíche que sua mãe fez para ela. Ele coloca numa estante enquanto ela volta a escovar os dentes. Kim percebe alguns livros didáticos do fundamental. E lembra que ela veio para Seul para estudar. Ele abre os livros por curiosidade, por ela ter trazido os livros antigos do fundamental e percebe que Lee estava usando eles para praticar recentemente. Um flashback vem na mente de Kim.
deles conversando no jantar sobre ela não ter muito acesso aos estudos por morar no interior e praticar esportes o dia todo. Kim pergunta para Lee se ela estava usando aqueles livros do fundamental para estudar. Ao que ela imediatamente envergonhada fica vermelha e sem dizer uma palavra sequer, joga Kim contra a parede subitamente, gritando para ele cuidar da vida dele e que não deveria se intrometer na vida dos outros. Kim se desculpa e sai do quarto de Lee. Ao passar pela porta, ele reflete por um instante vendo a situação dela e diz que o acordo ainda estava de pé, e que nenhum cursinho iria aceitar ela se ela não soubesse nem o básico do fundamental. Lee pratica tiro ao alvo, jogando os livros na porta e manda Kim sair do seu quarto. A cena corta para a noite daquele dia. Tanto Kim quanto Lee já estão em casa novamente. A mãe de Kim manda ele entregar alguns lanches para Lee em seu quarto para ele não ficar sem jantar pelo resto da vida. Ao subir as escadas, Lee pergunta o que Kim estava fazendo ali em cima. Ele apenas responde que foi entregar alguns lanches que sua mãe preparou para ela. Lee se aproxima e diz precisar conversar algo com ele. Ela afirma ter se candidatado para 3 cursinhos e nenhum deles aceitaram ela, por não passar no teste de nivelamento. Os cursinhos disseram não poder aceitar ela que não estava no nível nem de alguém do fundamental. Lee afirma para Kim que vai aceitar o acordo de ensinar ele a lutar se ela conseguir passar no ensino médio. A cena muda para Kim dando uma aula para Lee em seu quarto. Ele começa a escrever no quadro algumas palavras básicas em inglês para Lee aprender. Ela presta muita atenção nele enquanto escreve em seu caderno. Kim pergunta para ela o significado da palavra diz, o que ela rapidamente associa a tabaco. Kim surta por um breve momento dizendo que o significado da palavra está errado. Ele volta para o básico com Lee e ensina o alfabeto ocidental para eles praticarem pelo resto da aula. Ao fim da aula, agora vemos Lee e Kim trocando de posição para ele aprender a lutar. Lee afirma que se você conhecer o seu oponente você pode ganhar dele. O primeiro passo é coletar informações sobre ele e conhecer as suas fraquezas. A cena muda para outro dia na escola. Vemos Lee se apoiando em Kim para ver por cima do muro. Kim diz que está muito pesado. Lee afirma que se ele deixar ela cair, vai argumentar na cara dele até ele desistir de viver. Ela avista os delinquentes se aproximando e reconhece o Sang-ban, junto naquele grupo. Ela fica de tocaia enquanto Sang-ban e sua gangue fumam e conversam. Ao que parece, Sang-ban afirma ter uma luta marcada num estacionamento ali próximo mais tarde. Lee escuta sobre a luta e diz para Kim que eles devem ir assistir essa luta, enquanto Kim usa todas as suas forças para não deixar ela cair. Porém ele não se aguenta e desaba no chão. A cena muda para Kim todo vestido questionando para ela, pelo motivo deles estarem ali. O que Lee prontamente responde que a melhor forma de conhecer seu oponente é ver como ele luta. E o motivo dela dizer para ele se vestir daquela forma é para se disfarçar e não ser reconhecido pelos delinquentes. Kim percebe Sang-ban e um grupo de pessoas se aproximando. A cena corta rapidamente para Lee e Kim se aproximando do local de onde vai ser a luta. Lee começa a conversar com alguma das garotas que também estão ali para assistir. Ela reconhece Lee como uma delinquente da sua antiga escola e oferece um tabaco, o que Lee recusa por já ter fumado antes de chegar no local. A garota pergunta para Lee quem é o seu colega. E ela responde que ele é um amigo da sua cidade natal, o que a garota entende dele se vestir assim por ser tímido. Kim, por outro lado, está tremendo de medo e nervosismo por estar cercado de delinquentes. E se fecha em seu casaco o máximo possível para não ser reconhecido por nenhum deles. Todos fazem silêncio e se viram. Lee manda ele olhar atentamente. A cena corta para um rapaz discutindo com Sang-ban. O rapaz disse que ele quebrou a mão de seu amigo e mandou ele ir se desculpar. Ao invés disso, Sang-ban se desculpa pela sua visão. E solta um argumento de esquerda em seu queixo, fazendo cair no chão imediatamente. Sang-ban continua a argumentar com suas pernas, enquanto o garoto se desculpa por incomodá-lo e implora para parar. Sang-ban aperta a mão do garoto e diz que vai parar de usar as pernas, mas vai ter que fazer ele e o amigo dele dividirem o mesmo problema da mão.
Um tempo depois, vemos Kim apavorado pelo que aconteceu enquanto Lee o acompanha. Ela fica chutando até ele recobrar a sanidade. Lee afirma que ele vai conseguir vencer o Sangban com apenas um mês de treino. O que faz Kim parar de surtar e encarar Lee com dúvida se isso é mesmo possível. Ela afirma que vai treinar ele para conseguir lutar contra o Sangban. Kim fica impressionado com a determinação dela. Após um mês, a cena muda para Kim no dia do exame enquanto Sangban o importuna. Lee olha atentamente para eles enquanto lê o seu livro. Vemos Lee e Kim naquele dia, mais cedo conversando na escola. Ela pergunta se ele está pronto. O combinado era Kim desafiar Sangban em um mês. Mas ele hesita, dizendo estar muito assustado para lutar. Lee disse que Kim está sendo muito covarde e que isso seria um desperdício de toda a preparação deles. E questiona se ele vai desistir sem nem lutar. Ela disse para ele não se preocupar que iria resolver tudo. Voltando para a hora do exame. Vemos uma professora se preparando para entregar as provas na mesa de cada aluno. Lee escreve algo em um pequeno bilhete durante a prova. E olha para Sangban. O bilhete acaba chegando na mesa do delinquente. Ao notar o bilhete, ele imagina se tratar de um bilhete escrito por Kim. Sobre algo relacionado ao acordo deles, para Kim fazer a prova por ele. Kim se pergunta o motivo de Sangban estar olhando para ele na hora do exame e acha estranho. Sangban, ao abrir o bilhete, nota ter algo escrito. Ao começar a ler, ele percebe que foi desafiado a lutar e ao mesmo tempo foi xingado daquilo que fazemos após comer uma feijoada. Vamos lutar, seu covarde. No último episódio, vemos Sangban recebendo a carta de Lee, que marcou a argumentação dele com o Kim. Vamos agora para um mês no futuro. A cena corta para Lee subindo várias escadas em cima do nosso prota. Além dela, Kim ainda está com uma mochila muito pesada, enquanto Lee reclama para ele deixar de ser um fracote perdedor. Ele sobe e desce repetidamente a escada até que Lee diz que eles podem parar para descansar ali. Nosso prota questiona como isso é descansar, com ela sentada em cima dele enquanto fuma um cigarro. Lee diz que ele é muito fraco e isso faz parte do treinamento para ele ter forças para vencer o Sangban. Ela manda Kim parar de agir como fracote e aguentar até ela dizer para parar. A cena corta para eles comendo num restaurante. Lee diz para ele comer bastante, afinal ele que tinha pago. A força do golpe vem do seu peso. Kim, ao ouvir, grita, achando aquilo incrível, mas Lee manda ele falar baixo e terminar de comer. Nosso prota se questiona como Lee pode dizer algo assim e comer tudo sozinha. Kim volta para o seu treinamento com Lee em cima dele, mas ele ainda pergunta se ela vai ensinar alguma técnica de luta que possa usar contra Sangban. Lee mandou Kim apenas aguardar, que ela recebeu uma entrega para ajudar eles no treinamento. Ao abrir a caixa, Kim percebe que Lee comprou vários acessórios para eles treinarem, o que faz ele ficar espantado com a quantidade de equipamento. Lee pergunta se ele lembra da amiga dela que tinha airbags bem volumosos, e diz que foi ela que enviou tudo aquilo para ajudar eles. Eles começam com o básico. Lee mostra um combo de jab de esquerda e cruzado de direita para ele. Ao sentir a pressão dos socos, Kim se impressiona com a força e velocidade do golpe. Lee continua, mostrando que após aquele 1-2, ele deve dar um chute baixo. Ela manda nosso prota praticar aqueles golpes sem parar, até fazer um buraco no chão de tanto praticar. Lee complementa dizendo para ficar praticando isso por 2 semanas, e se estiver achando ruim, não deve mais procurar por ela por ser um perdedor. Kim tenta começar a praticar os golpes, mas fracassa miseravelmente. Sua postura está totalmente errada, então Lee mostra para ele até corrigir sua postura. Os dias viram noites e noites viram dias, e passam com Kim praticando sem parar um dia sequer ao lado de Lee. Cada vez mais dedicado e preciso nos golpes, até se passar as 2 semanas. Kim novamente está praticando intensamente os golpes que aprendeu com Lee naquele dia. Ele chuta o alvo com tudo que tem. Lee, que estava segurando o alvo, diz que ele finalmente pegou o jeito, e não acredita que ele não desistiu. Mas agora diz que está na hora de aprender outra técnica, chamada de investida.
Kim imediatamente pensou que a investida tinha algo a ver com futebol. Mas Lee disse para ele parar de ser idiota. A investida é um movimento para empurrar e derrubar seu oponente numa luta. Ela se posiciona e diz para nosso prota tentar derrubar ela, com tudo que ele tem. Kim se preocupa de machucar Lee, mas ela manda ele parar de falar besteira e tentar. Kim entende e vai para cima de Lee, entretanto ela não se mexe nem meio centímetro, mesmo Kim dando tudo de si. Ela afirma que esse é um movimento especial e eles vão treinar até ele aprender a derrubar o oponente. Pelas próximas 2 semanas, nosso prota passa por um treinamento ainda mais rigoroso. Uma série de prancha com Ali sentada nele, até ela dizer chega ou terminar sua revista de fofoca. Algumas séries de subida nas escadas, carregando Ali, como se estivesse dando fuga da polícia. Agachamentos consecutivos, com a waifu nos braços, até parar de sentir as pernas. Sequência de jabs, diretos e chutes, até aprender a argumentar de verdade. Treinamento intenso de investida e agarrar para deixar de ser um beta. Luta simulada com Ali, para ver até quão longe chegou com o treinamento. Durante a luta, vemos que Ali percebeu que o treino está dando resultados. Eles continuam até o pôr do sol. Ao anoitecer os papéis se invertem e Kim vira o professor de Lee. Mas parece que a cabeça dela está para derreter. E assim, já tinha se passado um mês e voltamos para o momento onde Kim, Lee e Sang-ban estavam na prova. Kim suando frio pergunta para Lee o que ela escreveu no bilhete que tinha dado pro Sang-ban. Ela imediatamente responde que marcou o diálogo dele com Sang-ban após a prova. O que faz Kim tremer de medo. Lee diz para ele parar de agir como fracote. Vai lá e vença seu perdedor. Com o fim das aulas, as pessoas começam a se reunir no fundo da escola para ver a argumentação. Nosso prota, suando frio e tremendo mais do que leitor de mangá esperando a Scan traduzir sua obra. Ele se prepara para encarar o Sang-ban. A cena muda rapidamente para Lee acendendo um cigarro uma noite antes do dia da argumentação. Ela escuta as preocupações de Kim. Ele está nervoso porque vai encarar o Sang-ban, algo que ele nunca teria feito no passado. Ela se vira e olha para Kim. Mesmo que ele esteja nervoso, ela entende pelo que ele está passando, e pergunta se ele quer um trago para se acalmar, o que ele recusa. Então Lee manda nosso prota tirar a camisa, o que ele faz se questionando do motivo, mas ele tira mesmo assim. Lee diz para ele parar de ser um beta perdedor, e manda ele contrair a barriga. No mesmo instante é possível ver os resultados do seu treinamento. Ela afirma que ele se dedicou bastante, mas só vai vencer se ele ganhar na mente dele primeiro. Se ele não acreditar que vai conseguir, nunca vai ganhar. Nossa linda waifu fumante diz que se o nosso prota ganhar ela vai parar de chamar ele de perdedor, e vai chamar ele pelo seu primeiro nome. Ela disse pro nosso prota ficar com seu isqueiro, o que deixa ele sem entender no primeiro momento. Mas Lee apenas mandou ele pegar e usar na argumentação. Se segurar o isqueiro durante a argumentação, seus argumentos vão ser mais rápidos e fortes. Kim agradece e diz que vai lembrar de usar. A cena volta para o momento da argumentação de Kim com Sang-ban. Ele está segurando o isqueiro que Lee tinha dado na noite passada. Ele tira o óculos e caminha lentamente em direção de Sang-ban. Kim encara o valentão de frente com determinação. Sang-ban olha para ele e solta uma gargalhada dizendo que aquilo vai ser hilário. Kim afirma ter treinado bastante e que vai amassar a cara dele. Nosso jovem valentão tatuado, e com 43 anos de CLT, começa a rir com seus colegas da provocação de Kim. As pessoas em volta gritam para deixar de provocar e começar a argumentação. O que Sang-ban concorda e pergunta para Kim quantos argumentos ele quer levar. Temos um flashback de Lee, explicando que lutar se trata de momento, se perder o momento, não poderá vencer. Kim guarda essa frase em seu coração, e diz pro Sang-ban cair para cima dele com tudo que tiver, que ele vai se vingar de tudo aquilo que ele fez passar. Os colegas com 43 anos de CLT, do Sang-ban caem na gargalhada. O valentão se prepara para dar o primeiro soco no nosso prota, enquanto pergunta para ele se chama aquilo de postura de luta. Kim diz para si mesmo que precisa manter a calma, assim como Ali tinha ensinado.
Ele precisa fazer a sequência 1-2, que tinha aprendido. Mas infelizmente, Sangban não esperou o flashback e argumentou na cara do nosso prota com vontade. Kim percebe que seu braço é muito pequeno, comparado a Sangban, e percebe que seu treino vai todo pelo ralo, por achar que não vai conseguir acertar ele. Sangban continua a argumentar e faz o rosto do nosso prota de pavimento, e ele sendo o trator. Quando se cansa de pavimentar o rosto, o valentão manda uma sequência de argumentos com seu joelho para ver se Kim não desmaia. Sangban solta um sorriso e pergunta se Kim já sabe qual é o seu lugar. Ele continua a argumentar em Kim sem parar, enquanto a plateia cai na gargalhada e chama nosso prota de fracote perdedor. Kim cai em lágrimas, se desculpando várias vezes e implora para Sangban parar, que ele não aguenta mais. A plateia percebe que ele estava chorando e começa a rir ainda mais dele. Sangban diz que é de dar pena quando chega nesse ponto, e diz que vai parar por aqui. Ou foi isso que você achou que eu faria? O valentão continua a sessão de massagear a carne do nosso prota. Ele afirma que não pode parar, justamente quando começou a se divertir. Só vai parar quando Kim se borrar todo. Kim levanta os braços e tenta se defender o máximo possível, mas não consegue fazer nada para sair daquela situação. No meio de toda essa confusão, ele tem outro flashback de quando estava treinando com Ali. Ele se lembra de praticar e acertar todos aqueles golpes, mas percebe que na prática as coisas são muito diferentes. Lee pergunta se Kim sabe o que mais importa nessa situação: a força mental. Com ela você pode mudar completamente o rumo da luta. Se você perde primeiro na sua mente do que seu oponente, você perde. O mais importante é manter a sua mente calma para garantir a vitória. Kim afirma ter uma mente fraca como o seu corpo, e Lee concorda preocupada. Ela manda Kim engolir seco e segurar a barra. A única forma dele não ser amassado é se ele pensar com clareza quando estiver enfrentando o Sangban. A gente treinou duro e você deve ter isso em mente para não perder o foco. Eu vou te ensinar uma técnica para você usar caso fique em apuros. Como você é muito fraco, deve usar apenas como última opção. Isso vai tirar o equilíbrio do seu oponente por um breve momento. Kim se recupera um pouco e pensa em usar a técnica secreta que Lee tinha dito. Ele parte para cima do Sangban, o agarrando, o que deixa o valentão sem entender nada. Sangban começa a rir e pergunta o que Kim estava fazendo. Kim rapidamente morde a orelha do valentão, o deixando em choque. Sem entender nada, e surpreso com aquilo, Sangban, instintivamente perde o foco e coloca as mãos naquilo que sobrou de sua orelha. Nesse momento Kim rapidamente aproveita para revidar, soltando um poderoso argumento na cara do estudante de 43 anos. O argumento foi tão forte e preciso que Sangban nem sabe o que o atropelou, caindo logo em seguida desacordado. Lee sorri enquanto toda a plateia fica incrédula com aquela reviravolta. Kim finalmente grita declarando a sua vitória com todas as suas forças que lhe restaram. Ele tira um peso de seus ombros por ter enfrentado e superado o valentão que sempre o atormentava. Obrigado por ter assistido o vídeo. Peço que deixe um comentário pedindo a próxima parte ou outra obra que você goste bastante. Vamos eternizar todas as obras para qualquer pessoa possa ter acesso sem limites ou censura. Contamos com a sua ajuda para isso. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. O meu mais sincero obrigado.